Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje trazendo o nosso resumo da nossa terceira lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical de Adulto, deste primeiro trimestre de 2023. A nossa revista está falando sobre o avivamento, aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, falando sobre o avivamento, o revestimento do poder de Deus na vida da igreja. A igreja do Senhor precisa ser avivada. Se ela quer impactar o mundo, impactar a sua comunidade, impactar a sua cidade, ela precisa ser uma igreja avivada, onde a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos irmãos, tem que ser constante. Nessa nossa terceira lição, o título é O Avivamento, ou O Avivamento no Novo Testamento, trazendo um panorama ali sobre os evangelhos, o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, as epístolas escrita pelo apóstolo Paulo, conhecido como Epístolas Paulinas, as epístolas gerais ou universais e o livro do Apocalipse. Nossa lição anterior, nós falamos sobre o avivamento no Antigo Testamento, pegando exemplos ali de avivamento, ali na história da igreja, na história do povo hebreu ali no Antigo Testamento, quando Deus chamou homens, mulheres, para fazer a diferença. Temos exemplos do próprio Moisés, quando liderou aquele povo durante o deserto. Nós temos exemplo ali do profeta Samuel, numa época em que a idolatria, o desvio no meio do povo de Deus era grande. Nós temos o exemplo ali do rei Davi, quando o rei Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, fez aquela festa, o próprio rei se alegrou no meio ali do povo. Nós temos o exemplo ali dos reis, na história ali do reino de Judá, reino do sul, com Ezequias, com o rei Josias, homens que colocaram Deus na frente, e Deus trouxe uma transformação, um quebrantamento, um avivamento no meio do seu povo. Nós pegamos como exemplo na nossa lição anterior, a lição vem dar um exemplo, pegando ali, quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, quando terminou ali a construção do templo, e dedicou ao Senhor, e a glória de Deus encheu a casa, e o Senhor e Deus vai dizer que se o povo que chama pelo seu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá do céu, perdoará os pecados e sarará a terra. Ou seja, para que haja um avivamento, é necessário haver um quebrantamento, um arrependimento, deixar os maus caminhos e voltar-se para Deus. Deus entra com a transformação. E no Novo Testamento, vamos trazer esse panorama aqui, onde o avivamento inicia ali com o Senhor Jesus Cristo. Jesus trazendo o reino de Deus até nós. O nosso texto áureo está registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 4, versículo 10, quando fala ali de Jesus indo até aquele território samaritano e conversando com aquela mulher, ali no poço que Jacó havia cavado. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias e ele te daria água da vida. João capítulo 4, versículo 20. A nossa verdade prática. A palavra de Deus revela as raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Avivamento espiritual, contextualizando o Novo Testamento. Então, nesta nossa lição, nós vamos apresentar nossos objetivos,
apresentar o avivamento nos evangelhos, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos e conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. O nosso texto bíblico em classe está registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 4, versículo do 7 ao 15, quando Jesus vai ali até aquele território samaritano e conversa com aquela mulher. Ali houve um avivamento. O reino de Deus chegou até aquela mulher e ela levou este evangelho até a sua comunidade. Vieram visitar, ver, conhecer e muitas pessoas foram salvas naquele dia porque conheceram e aceitaram e reconheceram que Jesus era o Messias. Então nós como igreja estamos incumbidos, estamos na responsabilidade de levar o Evangelho de Cristo, pois nós fazemos parte, como igreja de Cristo, fazemos parte da missão de Deus, que é evangelizar o mundo. João capítulo 4, versículo 7 ao 15 nos diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhes pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhes a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Que qualquer que beber desta água, deste poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhes der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui a tirá-la. Obviamente que Jesus está falando aqui do Espírito Santo. Espírito Santo transbordando a nossa alma, transbordando o nosso ser. Espírito Santo que brevemente viria sobre todos aqueles que aceitassem ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas o reino de Deus já havia sido apresentado, já havia chegado até aquela mulher. E ela aceitou, reconheceu, conheceu o Senhor Jesus Cristo como aquele que traz, aquele que dá a vida, aquele que perdoa pecados, aquele que dá vida eterna, né? Então, avivamento espiritual, presença do Espírito Santo na vida, no seio da igreja. Uma igreja avivada é uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade de operar, de trabalhar na vida dos cristãos. Então, nessa nossa lição desse terceiro trimestre, nessa nossa terceira lição do primeiro trimestre, avivamento, contextualizando o Novo Testamento. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva, comente nossos vídeos, dê o seu joinha e se te ajudar, esse vídeo for útil para você de alguma forma, compartilhe também, tá bom? Que Deus em Cristo continue te abençoando, te guardando, prosperando o teu ministério para a glória
do Senhor, né? Então estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante os homens comissionados pelo Senhor para proclamar o Evangelho de Cristo, né? Como pontuamos, Atos 2,42, vai nos dizer que os irmãos perseveravam, os irmãos da igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque Cristo é a pedra angular, a coluna. Os apóstolos, ali o alicerce, que iniciaram, treinaram, aprenderam com Jesus. Jesus é a pedra angular, onde a igreja está firmada. O alicerce vem ali os apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, porque eles aprenderam com o Mestre, diretamente com Jesus. Então, Atos 2,42 vai dizer que a igreja, os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão e na comunhão. Olha que extraordinário. A igreja, os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque Jesus vai dizer: quem recebeu um de vocês, recebe a mim. Então a igreja tinha essa convicção de que quem perseverava, quem aprendia, quem praticava aquilo que os apóstolos do Senhor ensinavam, estavam aprendendo, praticando aquilo que o próprio Jesus estava ensinando. Então, nosso modelo de avivamento de igreja é a igreja primitiva. E aprendemos isso onde? Na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, né? Então, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, ou seja, a mensagem do reino de Deus. Quando Jesus vai dizer para aquela mulher samaritana: o reino de Deus é chegado até você. Eis que o reino de Deus é chegado. E aquela mulher reconheceu que Jesus era o Messias. O nosso primeiro tópico vai falar sobre o avivamento nos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Como vai dizer o apóstolo Paulo, as coisas que estavam encobertas, que era sombra, foram reveladas em Cristo Jesus, né? Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que vinha sendo revelado, profetizado no Antigo Testamento. Nós temos os 4 evangelhos, 3 conhecidos, chamados como sinóticos, por aproximadamente ali 80-85% do seu conteúdo serem parecidos, né, sob perspectiva diferente, mas parecidos, e o Evangelho de João vem destoar um pouco desses de Mateus, Marcos e João, por Marcos e Lucas, porque o Evangelho de João vem tratar mais da divindade, da deidade do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João foi escrito ali aproximadamente entre os anos 80 e 95 pelo apóstolo João. Os outros evangelhos já haviam sido escritos e sua abordagem difere desses 3 outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Daí não ser considerado como o evangelho também sinótico. João vem rebater, refutar aqueles ensinamentos heréticos que estavam existindo na época ali que João escreveu o Evangelho, porque muitas falsas doutrinas, muitos ensinamentos errados, tentando negar a divindade de Cristo, a deidade do Senhor, e o apóstolo João vai dizer logo no início, porque que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João vai dizer que tudo foi feito por ele, por Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito viria a existir. Então João começa logo chegando para mostrar que Jesus é desde o princípio. Jesus era, Jesus é e Jesus será. João vem mostrar milagres de Jesus.
Jesus, o eu sou do Senhor Jesus Cristo, a grandeza, a superioridade, a divindade do Senhor Jesus Cristo, né? Então o Evangelho de João vem diferenciar um pouco dos 3 evangelhos conhecidos, chamados como evangelhos ou os sinóticos, por seu conteúdo, a sua grande maioria, serem semelhantes. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, que nós lemos aqui em João capítulo 4, Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada à humanidade, aos homens, àquela mulher, quando Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nesta pessoa, nele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando aqui do Espírito Santo que viria, que transbordaria, que estar conosco todos os dias, até Jesus nos tirar desta terra, né? A missão redentora de Jesus é preencher o vazio da alma, do homem, da mulher, com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Ele nos batiza com o seu Espírito Santo. Esse encontro entre Jesus e aquela mulher samaritana nos mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Vida espiritual. Jesus nos traz vida. Jesus nos tira da morte espiritual para nos trazer a vida espiritual. Essa vida, essa morte espiritual ocorreu quando Adão desobedeceu a Deus. Naquele momento, Adão passou a morrer fisicamente, espiritualmente, afastamento de Deus, e foi necessário Jesus vir ao mundo para nos trazer, nos ligar de volta a Deus. Hoje nós temos acesso à vida eterna através de Cristo. Sem Cristo ninguém será salvo. Então, nós estávamos mortos espiritualmente, hoje temos vida, estamos vivos, estamos vivificados em Cristo. Aqueles que rejeitam o que deixam, está caminhando para a morte espiritual e, consequentemente, se não voltar para Cristo, a morte eterna, que é uma eternidade longe, distante de Deus, né? Então, é necessário a gente conhecer sobre a questão da morte física. O pecado trouxe morte física a toda a humanidade, morte espiritual àqueles que estão distantes de Deus, que não reconhecem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou pode até reconhecer, mas não aceitar, continuar mortos espiritualmente. E, por fim, a morte eterna, que é uma eternidade longe do Senhor, sem possibilidade de voltar novamente para Cristo, né? Então, é necessário a gente conhecer e nos arrependermos enquanto há tempo, né? Então, a missão do Senhor Jesus Cristo é preencher esse vazio na alma. Então, o maior dos avivamentos é a pessoa viver, voltar-se para Cristo e passar a viver, né? Esse é o maior dos avivamentos, a salvação, a comunhão com Deus, o retorno à comunhão com Deus que havia sido perdida lá no Éden. No Evangelho escrito por Mateus foi um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo também, era um coletor de impostos, né? O Evangelho de Mateus foi escrito ali aproximadamente nos anos 60 depois de Cristo e é considerado o Evangelho do Reino dos céus, né? O Evangelho do Reino, o Evangelho do Rei,
Expressões como reino dos céus, reino ou reino de Deus aparece aproximadamente ali 30 vezes no contexto ali do livro escrito por Mateus. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus, os cristãos judeus, e depois ao mundo, né, que Jesus Cristo era o Messias prometido no Antigo Testamento, anunciado no Antigo Testamento pelos profetas do Senhor. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar, reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Rei, o descendente de Davi, aquele que haveria de reinar. Infelizmente, os judeus não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, por Jesus não vir como eles esperavam, ou seja, libertá-lo do jugo romano. Jesus vai dizer: o meu reino não é desta terra, o meu reino é espiritual. E isso frustrou muito dos judeus. No Evangelho escrito por Marcos, Marcos não foi apóstolo do Senhor Jesus Cristo, um dos 12. João Marcos era sobrinho de Barnabé. Barnabé foi um companheiro de Paulo ali nas viagens missionárias. E João Marcos escreveu o Evangelho que leva o seu nome. No Evangelho de João Marcos, Jesus Cristo é apresentado como o servo vencedor, né? O Senhor Jesus Cristo tem poder ali sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as forças da natureza. Jesus andando sobre as águas, vemos Jesus expulsando demônios, nós vemos Jesus curando enfermidades, repreendendo enfermidades, Jesus vencendo, trazendo mortos à vida, né? Jesus também é apresentado no Evangelho de Marcos como servo sofredor. O Senhor Jesus Cristo sofreu muito ali, sendo perseguido sobremaneira por líderes judeus, elite religiosa de Jerusalém, sacerdotes. Jesus foi traído pelo seu amigo, seu discípulo Judas, um dos seus discípulos, um dos seus 12 discípulos. Jesus foi humilhado, maltratado, machucado, cuspido por soldados romanos. E também Jesus é apresentado como servo triunfante. Glória a Deus, a nossa vitória está na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Senhor venceu a morte. Jesus veio como um homem, sofreu, padeceu, teve que, em várias oportunidades, fugir ou sair da presença dos fariseus, pois tentaram matar o Senhor Jesus Cristo em várias ocasiões, mas a morte do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, está a nossa vitória. O que seríamos de nós se o Senhor Jesus Cristo não passasse por tudo aquilo, se o Senhor Jesus Cristo não morresse por nós? Estaríamos perdidos. Por isso devemos glorificá-lo, adorá-lo. Jesus nos deu vida, Jesus nos trouxe vida, Jesus nos deu a oportunidade de voltar para nosso lar, para nossa casa, que havia sido perdida. Jesus nos deu de volta a oportunidade de retorná-lo à nossa casa. Então, o Senhor Jesus Cristo foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o nosso adversário. No Evangelho escrito por Lucas, Lucas também não foi um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Lucas foi um gentil de Antioquia da Síria. Ele não era judeu. O único autor não judeu a escrever um livro da Bíblia, né? Lucas era médico, está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, e é considerado o Evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista trata tão bem a humanidade do Senhor Jesus Cristo como Lucas. Lucas registra o nascimento do Senhor Jesus Cristo de uma maneira ali especial,
bem como a mensagem dos anjos aos pastores. Lucas é o único dos evangelhos que registra também o Senhor Jesus Cristo ali aos 12 anos, está lá em Lucas capítulo 2, versículo 39, no meio dos doutores, dos conhecedores da lei, Jesus ali no meio deles, né? Então, esse é o panorama dos 4 evangelhos, os 3 chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, por trazerem uma perspectiva 80-85% ali do conteúdo, seu conteúdo semelhante, né, parecidos, e o evangelho escrito por João vai diferenciar porque João vem tratar de uma forma especial, mais específica, da divindade do Senhor Jesus Cristo, mostrando Jesus como o Filho de Deus. O nosso segundo tópico em falar sobre Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos ou Atos da Igreja ali, Atos do Espírito Santo, com o Espírito Santo atuando poderosamente no início ali da Igreja primitiva. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento, fazendo ligação ali dos Evangelhos às Epístolas. E a mensagem do livro de Atos transcende a história da Igreja primitiva, não fica apenas restrito à Igreja primitiva. Ela mostra que o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Nós vemos ali em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus vai dizer que eles receberiam a virtude, o poder do Espírito Santo, revestimento de poder, para quê? Para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam, na Judéia, em Samaria, até aos confins da terra, ou seja, revestimento de poder para fazer a obra do Senhor. Então é necessário o cristão ser um cristão revestido, cheio da presença do Espírito Santo para testemunhar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos nas suas despedidas: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Lembrando que quem batiza não é o Espírito Santo, quem batiza é o Senhor Jesus Cristo, batiza no seu Espírito Santo. Jesus disse: vós sereis batizados não muito depois destes dias. Jesus orientou que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder do Espírito Santo. E o cumprimento dessa promessa veio à Igreja de Cristo. Né? O cumprimento dessa promessa do revestimento de poder veio depois ali do dia de Pentecoste. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos e foram cheios do Espírito Santo de Deus. O batismo no Espírito Santo registrado em Atos capítulo 2 é o cumprimento da promessa que Deus fez. Está lá registrado no livro de Joel capítulo 2, versículos do 28 ao 29. 835 anos antes de Cristo vir. Deus já havia feito essa promessa que todos seriam cheios do Espírito Santo de Deus. E Jesus, quando subiu ao céu, Jesus ensinando aos apóstolos, Jesus disse que não nos deixariam órfãos. Ele estava indo para o Pai, para o céu, mas não nos deixariam sozinhos. Ele enviaria outro semelhante a ele. Olha que coisa linda. Para estar conosco todos os dias. É o seu Santo Espírito que habita, que está em nossa vida, está em nosso meio. É motivo de alegria saber que estamos sendo cuidados, estamos sendo observados, estamos sendo protegidos pela Trindade Santa, pelo Autor da vida, por aquele que criou todas as coisas. Somos tão pequenininhos, mas o Autor da vida,
tem um amor imenso por nós. Tem um amor extraordinário por nós, a ponto de enviar seu Filho para padecer o mais terrível dos castigos, para te levar de volta à comunhão com Ele. Isto é amor. Este é o amor de Deus por mim e por você. Então foram cheios do Espírito Santo, está lá em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 3, para executar a grande comissão do Senhor. Para pregar o Evangelho é preciso o avivamento que vem de Deus. Para pregarmos o Evangelho, para continuarmos levando, pregando, anunciando a missão de Deus, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos estar revestidos de poder. Precisamos de uma vida avivada em Cristo Jesus para continuar testemunhando, não só com palavras, mas com nossa vida, com nossas ações, com nosso comportamento, de uma forma geral, nossa maneira de viver, de se expressar ou não, porque até calado nós estamos testemunhando, estamos dando testemunho de que Jesus é na nossa vida. Assim tem que ser a vida de um cristão. E o nosso terceiro tópico, para a gente finalizar aqui, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. O apóstolo Paulo, escreveu ali 13 epístolas, alguns atribuem a ele também o livro de Hebreus, mas não se sabe. Mas o certo é que ele escreveu 13 epístolas, né? Conhecida como Epístolas Paulinas. Após a sua dramática conversão, lá em Atos capítulo 9, a conversão do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. Ele era o perseguidor ferrenho dos cristãos, quando o primeiro cristão ali que foi martirizado, Paulo estava ali com ele, né, guardando as roupas daqueles que estavam, protegendo as roupas daqueles que estavam ali apedrejando Estevão. Paulo foi um dos que colaborou, estava presente ali, um perseguidor ferrenho dos cristãos, mas Deus tinha propósito na vida de Paulo. Paulo deixou de ser um perseguidor, pois Deus o transformou em pregador, em apóstolo, em doutor dos gentios. Nós vemos isso lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Ele escreveu 13 cartas às igrejas. 13 cartas dos 27 livros do Novo Testamento, que compõem o cânon do Novo Testamento. 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo, né? Olha que coisa extraordinária. E não podemos destacar que temos como exemplo ali que Paulo escreveu temas importantes para o conhecimento, para a igreja de Cristo, temas como a justificação pela fé. Nós vemos isso lá em Romanos, vemos em Gálatas. A salvação, temas da salvação, nós vemos isso lá em 1 e 2 Coríntios. Nós vemos uma transformação do nosso corpo por ocasião da volta de Cristo. Teremos nossos corpos transformados, corpos corruptíveis em incorruptível. Nós vemos isso lá em 1 e 2 Tessalonicenses. Nós vemos ali o advento da alegria dos salvos em Cristo, lá em Filipenses. Todavia, e especialmente vale destacar o apelo do apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele nos diz que devemos ser cheios, nos enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Esse apelo continua ecoando continuamente na vida da igreja. Ser cheio do Espírito Santo. Uma igreja que impacta o mundo, que transforma o mundo pelo poder do Evangelho, é uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus.
nós temos as epístolas, 8, na verdade, epístolas conhecidas como epístolas gerais ou epístolas universais, partindo ali de Hebreus, indo até Judas, né? Aparentemente, sem perspectivas avivalistas, essas epístolas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Os frutos do Espírito, o fruto ali como está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, na vida da igreja. Né? Uma vida dedicada, uma vida santa, uma vida que glorifica ao nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos o Apocalipse, que foi escrito ali aproximadamente entre os anos 90 e 96 depois de Cristo, pelo apóstolo João. O apóstolo João estava ali na ilha de Patmos e Deus deu esta revelação ao apóstolo João. O último livro da Bíblia traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação do Cristo glorificado, nós vemos lá Apocalipse primeiro, né? A revelação das coisas passadas, revelação das coisas em relação à igreja, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, tudo isso nós vemos lá no Apocalipse. O tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, e depois de 7 anos em que haverá um período ali de grande tribulação sobre toda a terra, o tribunal de Cristo acontecendo no céu, nesse período, as bodas do Cordeiro no céu. Depois desses 7 anos de grande tribulação, onde coisas terríveis acontecerão na terra, a ira de Deus sobre a terra, né? Depois desse período, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Jesus virá com a sua igreja. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Jesus dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenal, glorioso na terra. Nesse dia o mundo verá o maior e o último dos avivamentos da história. 1000 anos em que Jesus estará reinando. A igreja estará com Cristo, aqueles que ficarem na terra estará ali com Cristo, Jesus como Rei, onde todos terão que reconhecer o Senhor Jesus Cristo, o Rei de Israel. Então, o Novo Testamento é a revelação de Deus para a igreja, a mensagem de salvação para toda a humanidade, né? No Novo Testamento, revela o plano de Deus para o mundo, bem como as suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão aqui na terra, a missão de Deus, que é salvar a todos. João 3,16 vai dizer: Deus amou a humanidade, Deus amou o homem. Deus amou a humanidade de uma maneira tão extraordinária que entregou seu Filho, deu seu Filho. Em seguida, Jesus vai dizer que aquele que não o aceitar já está sendo condenado. Por quê? Porque Jesus é o único que nos leva a Deus. Jesus está conversando ali em João 3, Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, um fariseu, mas que viu e reconheceu em Jesus o Messias. Jesus falando que Deus amou a humanidade, Deus amou o homem de uma maneira tão linda que entregou seu Filho. Aquele que crê e aceita será salvo, aquele que não crê já está condenado, porque Jesus é o único que nos leva a Deus. Então, nós como igreja, como corpo de Cristo, nós fazemos parte da missão de Deus, que é salvar a humanidade, para que a igreja exerça com poder, com autoridade,
esta missão que Deus nos confiou de continuar evangelizando, é necessário sermos avivados, sermos revestidos de poder. A igreja que transforma o mundo, a igreja que impacta o mundo, a igreja que tem sede do Espírito Santo, a igreja que tem sede de ser cheia, que busca a intimidade, o relacionamento, o revestimento de poder. Isso não pode faltar na minha vida e nem na sua, pois nós somos igreja do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe.